não é correto porque isso traz muitas consequências, né? Nefastas praticamente, sobretudo neste momento atual que nós estamos a viver, né? Por questões de sida, questões de poligamia, questões de corrupção sexual, são coisas que afastam todo o ambiente social, moral, do que nós devemos viver, né? Não concordo. O homem não pode ter mais que uma mulher, o homem tem que ser fiel a uma mulher e a mulher também não pode ter mais que um homem. Tem que ser só de uma mulher só. Eu sei que tem que ser só de um homem só. É uma ideia errada, mas para eles acham melhor para eles, mas eu para mim acho que foi uma ideia muito errada. Um homem tem que ter uma única mulher. Se tiver mais que uma mulher, já não será fácil de controlar-se em casa com a sua mulher. Neste momento, como libertamos a mulher, penso que temos que ceder. Porque a mulher já está a demonstrar as suas capacidades, em paralelo ao homem. Podemos ceder. A mulher, neste momento, como já ganhou a liberdade absoluta e está a encarar a sua realidade de que ela é capaz de estar ao lado do homem e desempenhar o mesmo papel que o homem faz, então nós temos que aceitar. Segundo a tradição, eu acho que é uma coisa normal, mas mais de 2 ou 3 isso é chato. Tendo uma, também é um risco, né? Porque as mulheres hoje em dia já sabemos que estão à luta de igualdade de direito. Quando a mulher consegue ter uma casa, consegue ter um trabalho, já quer ter uma casa própria. Então é um bocadinho chato. É muito bom o homem ter 2 mulheres. O que é chato é ter mais de 2. Quanto a mim é muito complicado, porque nós vivemos uma sociedade um tanto quanto controverso, mas é uma questão um pouco errada quanto ao meu ponto de vista. Eu acho que é algo que tem que se extinguir, nós temos que lutar, temos que procurar de certa forma dar uns ensinamentos, quer dizer, a nós, sobretudo aos jovens, para mudar um bocadinho esse comportamento, é algo negativo. Como viram, são várias opiniões realmente, não é, em relação a esta, mas a que me chamou a atenção foi esta que diz respeito à religião. Mas antes disso eu quero lembrar a si, estimado telespectador a si, estimada telespectadora, que nós estamos no site www.homequemhome.org e já pode assistir-nos lá no site. Pelo menos o programa número 1, o programa de estreia, já está no site. O programa número 2 também poderá fazer um clique e onde você estiver, seja na Europa, na Ásia, através da internet já poderá nos acompanhar e poder também lançar as suas opiniões, né, as suas sugestões em relação àquilo que é o programa, aquilo que nós podemos melhorar. Sim, Baiano. Antes de abordar essa questão do número de mulheres que um indivíduo pode ter na religião islâmica, deixa-me só acrescentar que essa coisa de ter 1, 2 ou 3, 4 ou 5 mulheres tem custos. Tem custos. Imagina se é uma pessoa um pouco mais abastada, agora que algumas mulheres querem carro, também precisa de comprar carro para esta e aquela. Quer rancho, tem de comprar isso tudo. Quer dizer, que dinheiro que poderia muito bem ser investido em outras áreas acaba sendo desviado. Se tem uma esposa que já tem filhos ou que tem uma família, desvia o dinheiro que poderia ser usado, investido na família para outros fins. Então, há alguns custos que talvez o próprio homem não se apercebe, não se apercebe deles, mas que é necessário que comecem a refletir sobre esses pratos. Que nós até estamos a convidar a pobreza para viver ao nosso lado, na nossa vida. De alguma forma, não posso dizer taxativamente que assim seja, mas... Não, tomando em conta que a maior parte do povo moçambicano, né, vive numa situação... Quer dizer, a questão é a seguinte, vamos lá supor que eu tenho dinheiro só abastado. Então, normalmente, uma mulher pode não estar a trabalhar e vive dependendo de mim, não é verdade? Depende de mim. Eu moro, obviamente que por vias legais a herança vai para a minha família. Aquela pessoa que durante aquele tempo foi vivendo as minhas custas, perde aquela fonte de rendimento, porque ela legalmente não pode herdar de mim, não é?
perde a fonte, já criou hábitos, e talvez nem se preocupou em estudar, não investiu em si de forma a que pudesse se emancipar. Ou como é que deixamos essa pessoa? Talvez nesse sentido já estamos a perpetuar essa pobreza. Mas agora, indo para aquela questão, é que o Alcorão de facto diz que o homem pode casar, uma, duas, 3 ou 4. Mas há condições que o Alcorão impõe, quer dizer, Deus impõe essas condições. Diz o seguinte, diz, se temerdes ser justos para com elas, uma é melhor. E que na minha concepção, eu acho que nenhum homem é justo, mesmo o pai para com os seus filhos, ele não é justo sob o ponto de vista de... ou mesmo material, a forma como divide as coisas, a caminhar. Então, há uma impossibilidade aqui, quer dizer que nós interpretamos no sentido de que podemos ter uma, duas ou 3 ou 4, mas se nós refletirmos melhor, vemos que no Alcorão existe uma, não vou dizer taxativamente que é uma negação, há uma condicional aqui, essa da justiça, da justeza, como é que isso é praticado? Seres humanos como somos, torna-se difícil sermos justos, então, para não ter problemas, e aliás, há outras passagens que dizem que as pessoas têm de ser justas porque lá vão ser julgadas, então, temos um homem, o meu pai tem 2 esposas, por exemplo, eu vou falar isso na minha situação, e se ele não é justo para a forma como administra, como é que ele vai responder lá? Se nós acreditamos que Deus existe, não é? É necessário não nos metermos na alhada de dizer que vou casar uma segunda, porque podemos pagar caro lá do outro lado onde nós vamos. Está a perceber? Tá, muito obrigado. Mas isso quero ir à minha plateia. Acho que naturalmente temos algumas experiências dessas que vivemos nos nossos bairros, né? E já ouvimos também várias vezes, temos aqui homens e mulheres, ainda bem, né? Então gostaria de ouvir aqui um bocadinho de homens em termos desta, em relação a essa questão de ter mais que uma parceira e por tal eu me considerar mais homem. Sim, tem um homem já com o microfone, quer dar uma opinião lá atrás, sim. Muito obrigado. Pode ficar de pé. Boa tarde outra vez. Eu vi algumas passagens. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa, que se fosse da vontade dela era para o homem viver sem mulher, mas por causa do sangue, pelo menos que tenha uma mulher. Mas eu não concordo que tendo 4 mulheres casadas no Islã consegue satisfazer. Será que o homem tem coração para amar 4 pessoas? Não tem. Vai amar uma e vai gostar de outras. Será que quando está com outra aqui, como é que se sente as 3? Não sente falta dele? Aí está o problema. Para dizer que o homem não tem coração para amar mais mulheres. As mulheres que aceitavam naquela altura era obrigação, não da livre vontade, aceitar que o homem tivesse outra mulher. Muito obrigado. Lá atrás tem também uma opinião. Sim. Aqui Ivan Dioclésio de Tosse, eu sou membro da Capaz. Nós fazemos assistência psicossocial às vítimas de violência doméstica nos bairros, na comunidade. E um dos resultados do nosso trabalho foi a iniciativa de alguns projetos nas mesmas comunidades. E uma coisa interessante que existe também no nosso trabalho é que durante muito dos trabalhos que eu já vi por aí é que dava-se muita ênfase à mulher nessa questão de género, trabalhar mais com as mulheres do que com os homens. Mas o que acontece é que no bairro T3, porque nós empoderamos alguns membros da comunidade para descobrir alguns problemas da comunidade e tem esta questão dos homens terem mais de uma mulher. Eles pediram um espaço para que pudessem falar, porque eles sofrem. Eu queria pegar aqui quando ele estava a dizer que eles sofrem. Os homens sofrem de verdade, porque nessa questão de virilidade, por exemplo, nós tínhamos que pensar quais são as consequências do homem que não é viril.
na sua vida social, psicológica, não é? Por quê? Por exemplo, quando nós pegamos o exemplo de sexta-feira à noite, né? O homem que não sai a sexta-feira à noite e o homem que sai a sexta-feira à noite, quem é que tem mais valor? Então, se nós estamos... essa questão de sexta-feira ainda está, vamos discutir mais para frente. Eu queria me centrar nesta de homem ter mais que uma mulher. Sim. Qual é a sua experiência nisto? Qual é a sua opinião nisto? Sua experiência. É complicado falar, porque não, é aquilo que falávamos já dos quadros de referência, não é? E pela socialização, nos pesa dizer ao nosso amigo que nós só queremos ter uma mulher. E muitas das vezes nós ficamos no silêncio. Há vezes que nós saímos, às vezes queremos beber um copo e só ter uma só mulher, mas porque nós convivemos, às vezes porque nós só não convivemos, não há isso de animais então, brincarem consoante a mesma espécie. Então, nós também brincamos, né, sim, nós brincamos com homens solteiros e homens que também são casados. Então o que acontece? Por vezes somos casados e brincamos com homens solteiros. E o fato de dizer que eu não posso andar com a fulana X porque sou casado, há um peso social que vai cair sobre mim. É assim como se diz. A palavra Mas ok, queria ouvir aqui uma mulher dar uma experiência um bocadinho sobre esta questão de homem ter mais que uma parceira. Boa tarde.